paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está mais uma vez aqui na Iádio EBD, o seu canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e hoje nós vamos tratar da lição número 11, que tem por título A Realidade Bíblica do Inferno. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para você, para que você curta esse vídeo, que você compartilhe também esse vídeo no nosso canal, nas suas redes sociais, para nos ajudar cada vez mais a crescer, para que todos venham conhecer o nosso canal e venham também estar inteirados das pré-aulas que nós temos aqui para edificar, construir e também lhe ajudar a ter uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Vamos então para a nossa lição, que é uma lição muito importante, que tem como texto áureo: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. A nossa verdade prática nos diz assim: o inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então nós vamos tratar um pouco sobre essa questão do inferno. É importante lembrar também que hoje parece que cada vez mais, quando o pós-modernismo ele vai cada vez mais crescendo, nós vemos mais pregadores, ensinadores querendo trazer mensagens que venham amenizar a realidade do que as Escrituras dizem em relação ao inferno e ao pecado. Nós vemos várias teologias vindo nos dias de hoje, como a teologia coaching, que é bem conhecida, que é aquela teologia para somente trazer ânimo à pessoa e não tratar realmente do que realmente traz para ela a agonia, que é a realidade do pecado. E trazer a palavra inferno parece muito pesado para que nós venhamos tratar até mesmo numa pregação, numa palestra. E hoje nós temos que trazer, parece que aquelas mensagens de ser a boa vizinhança, né? Trazer uma mensagem que não venha impactar a pessoa, que não venha talvez fazer com que a pessoa venha ficar acuada, constrangida com a mensagem quando se fala de pecado, se fala de inferno. E existem pastores e pregadores contemporâneos que estão seguindo esta linha de serem tolerantes com as questões relacionadas ao pecado e não trazem palavras que sejam palavras fortes, que possam causar algum impacto na mente da pessoa. A teologia coach ela segue por esse sentido, eles procuram falar palavras que venham trazer algo na mente da pessoa para que ela venha estar animada, venha estar feliz com aquele momento e não venha ficar constrangida, mas muitas vezes é necessário que ela venha ficar constrangida com o seu pecado para que o Espírito Santo conduza essa pessoa ao arrependimento. Então, hoje é esse tipo de mensagem que muitos teólogos contemporâneos, pregadores contemporâneos trazem, porque o sentido que eles vêm trazer em relação ao inferno é o seguinte: como é que um Deus bom pode conduzir as pessoas ao inferno? Deus é um Deus de amor. No final, Deus vai salvar todas as pessoas. Nós vamos falar sobre essa questão dessa teologia. Então, parece contraditório, realmente, né? Como um Deus de amor pode conduzir as pessoas ao inferno. E para nós tratarmos disso, eu trouxe aqui uma frase do teólogo J.C. Ryle, que ele vai tratar dessa questão do inferno de uma maneira bem específica, como uma autoridade também, um teólogo no assunto. Ele diz da seguinte maneira: não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais temível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente inculcada sobre todos, como uma das grandiosas verdades do cristianismo. Apocalipse, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência o descreveu. Os servos de Deus hoje não devem sentir-se envergonhados de confessar a sua crença nesse assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia de Cristo para todos aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar deste temível tópico. Então, por haver uma misericórdia grande e pela salvação ser levada a todos, né? Que a graça de Deus ela alcança todas as pessoas. A salvação é para todos. Se a salvação fosse somente para alguns, nós deveríamos temer falar do inferno. Mas como essa salvação ela tem o poder de salvar todos e todos aqueles que creem serão salvos, então nós podemos com segurança crer que o inferno existe e que o inferno ele é destinado para aqueles que não creem em Cristo e morrerem fora de Cristo. Este é a questão do inferno que nós estaremos tratando um pouco mais para frente. A palavra-chave aqui da nossa lição é inferno.
E o nosso primeiro tópico diz da seguinte maneira: o pensamento humano a respeito do inferno. Qual que é o pensamento humano? Como é que os teólogos, os pensadores, os sábios da nossa época, da modernidade, da pós-modernidade, eles tratam a respeito do inferno? E o nosso primeiro subtópico diz assim: filósofos e teólogos de mente cauterizada. Neste tópico, que nós vamos ler, você tem a sua lição aqui, e isso é um subsídio para acrescentar a sua lição, para que você venha ter uma compreensão dos tópicos e possa ter mais um assunto, mais conteúdo para poder você lecionar neste domingo. Então aqui vai falar, a própria lição vai tratar um pouco sobre a questão de teólogos liberais, teólogos modernos, que querem negar a inerrância, a infalibilidade da Bíblia e negar a sua inspiração plenária e verbal. A inspiração plenária e verbal é que nós cremos que toda a Bíblia ela é inspirada. E toda ela, cada verbo, cada palavra que está nela, teve a intenção e a inspiração do Espírito Santo naquelas pessoas que, inspiradas, movidas, carregadas pelo Espírito Santo, escreveram os textos bíblicos para chegar até nós a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Então eles negam isso e, negando isso, eles vão tentar tirar questões relacionadas ao próprio sobrenatural e, com isso, também tirar aquilo que não convém para o pensamento pós-moderno e o pensamento moderno. E o inferno se inclui dentro desses assuntos, que é até bom que eles tirem, porque é algo que traz um assunto bem terrível em relação ao sofrimento daqueles que morrerão longe de Cristo. Então, muitos teólogos e pensadores sábios, eles querem tirar essa questão, esse assunto, esse tópico do inferno da pauta e das Sagradas Escrituras. Mas, além desses teólogos, eu vou trazer aqui algumas questões relacionadas a crenças que tiram essa questão do inferno e trazem um pensamento relacionado ao pós-morte. A pessoa morre, acontece o quê? Diferente do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Um bem conhecido é o chamado de reencarnação. A reencarnação, a pessoa ela morre e ela volta em outro corpo. Até está escrito no túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Para Allan Kardec, a lei era sempre nascer, renascer e progredir, e eles diziam que quanto mais você renascesse, mais você nascia num espírito mais purificado. E eles até pegam as Escrituras, deturpando elas, dizendo que Jesus era um espírito no ápice da sua purificação, por isso que ele trouxe todos esses ensinamentos. Mas a Bíblia Sagrada ela é muito clara e enfática em dizer, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então o homem morre, vem o juízo e não tem reencarnação. Então este é um texto que vai contra essa doutrina relacionada à reencarnação. Outra doutrina, ensinamento do pós-morte, que vai tirar o inferno de pauta, é a questão do materialismo ou naturalismo. O materialismo e o naturalismo ensinam que não existe alma, não existe questão espiritual, não existe essa questão de espírito, de alma, não. Só existe o corpo físico, as questões relacionadas à própria física, e são muitas vezes pessoas que estão ligadas à ciência que querem dizer que o homem ele é somente uma vida, mas não existe nada em relação à questão espiritual do homem. Isso é só algo produzido pelo cérebro humano, que o homem que construiu essas questões de crenças, mas elas de fato não existem, e existe somente o corpo, e o corpo morre, não tem mais nada o que sobra do corpo, porque é somente essa parte física e material. Então, o materialismo vai trazer este ensinamento, querendo distanciar e tirar o foco do que a realidade do inferno é. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, a Bíblia é muito clara em dizer que vai perecer no inferno a alma e no corpo, e é isso, por isso que eles querem fugir desta realidade. Outro ensinamento relacionado ao pós-morte, que não está baseado em textos de inspiração divina, é o chamado de purgatório. O purgatório é uma doutrina que existe onde, após a morte, a pessoa vai para este lugar, purgar, quer dizer, purificar os seus pecados,
para que após um tempo seus pecados sejam santificados e ela possa ir para o céu. Não existe nos livros inspirados por Deus nada ensinando esta doutrina. Existe apenas no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, que é um livro que não é inspirado por Deus, mas é um livro histórico que conta a história de uma parte do povo de Israel e não serve como doutrina, mas pegam este texto fazendo doutrina e dizendo que existe um lugar pós-morte para purificar os pecados. A doutrina desse catecismo ensina da seguinte maneira: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então eles ensinam que a pessoa, se ela morre estando em pecado, mas ela tem uma amizade, ela tem uma afinidade com Deus, ela não é contra Deus, ela gosta de Deus, mas ela ela morreu e ela não está lá continuamente servindo a Deus, mas ela gosta de Deus, então ela vai para o purgatório e vai purgar os seus pecados. E ainda a doutrina vai além disso, que as pessoas, seus parentes que fazem algo aqui, podem também ajudar na purificação das pessoas que estão lá. Não existe embasamento bíblico, teológico relacionado a isso nas Sagradas Escrituras, que são inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. E daí nós chegamos aqui na doutrina do aniquilacionismo. A doutrina do aniquilacionismo é uma doutrina que muitas igrejas e até mesmo pessoas que são protestantes, são da linha do protestantismo, segue essa doutrina e a crença de que os incrédulos eles não irão sofrer no inferno, mas passarão um período e depois serão aniquilados, quer dizer, serão extintos, não haverá mais nada. E existem alguns teólogos conhecidos como o próprio John Stott, que é uma das grandes mentes da teologia, e cria dessa forma, mas não há embasamento bíblico para essa questão. Isso é tratar de questões relacionadas ao inferno e fazer alegoria com o inferno como se o inferno não fosse algo real. E nós vamos ver mais para frente, quando se tratar da doutrina lá naquele tópico, que é algo real. A Bíblia diz muito claramente em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, ouça o que diz a Escritura: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quer dizer, não vai ter aniquilação, vai ser por todo o sempre. Outra questão é que o diabo é lançado, o falso profeta é lançado no inferno e após 1000 anos ainda estão lá no inferno. Então não há período de ser aniquilado. É um tormento eterno. E existem também outros textos em Apocalipse, como o 14, do 9 ao 11, e o 19 e 20, que você pode anotar também para ver com os seus alunos aí na sua classe de adultos da Escola Bíblica Dominical. Nosso segundo subtópico diz o ensino do universalismo. O que seria isso? Os universalistas, essa teoria diz que no final todos serão salvos, porque todos os caminhos das religiões levam a Deus. Então todos os caminhos levam a Deus e todos no final serão salvos. E esta é uma teoria baseada até o livro A Cabana, de William P. Young. Ele prega esse tipo de teoria, esse tipo de teologia, que todos serão salvos. E não é isso que a Bíblia ensina. Eles ensinam que no final todos que estão no inferno serão salvos e o inferno será esvaziado, por pensar que todas as religiões conduzem a Deus. Não existe vários caminhos que conduzem a Deus. Só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe essa história de vários caminhos. Porque então não vai ter essa questão de que todos serão salvos. Mas a Bíblia diz que somente os que creem serão salvos. Na verdade, a própria morte de Jesus é um sinal de que apenas alguns serão salvos. Se todos serão salvos, não precisava Jesus morrer. Jesus morreu para aqueles que creem no seu sacrifício sejam salvos. Então,
essa questão do universalismo, ela não tem um embasamento bíblico. Isaías, na verdade, Romanos capítulo 9, versículo 27, diz assim: também disse Isaías ecoado em Paulo. Paulo vai falar sobre, tratando de Isaías, vai dizer da seguinte maneira: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Está lá em Romanos 9 e 27. Ainda que existiam vários do povo de Israel, Paulo está dizendo, somente o remanescente será salvo. E quem é o remanescente? Aqueles que creem. Então, os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. Nosso terceiro subtópico diz o alerta apostólico. Então, a Bíblia aqui traz várias passagens tratando dos falsos mestres. Então, os apóstolos, eles sempre procuraram enfatizar e alertar os seus filhos na fé e igrejas em relação aos falsos mestres que surgiriam. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Quer dizer, tendo aparência de piedade, mostra pessoas que são cristãs, mas não mostram a eficácia da graça, a eficácia da piedade, vivendo uma vida íntegra e enganando as pessoas com falsos ensinos, enganando as pessoas com doutrinas que não são a realidade da Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. 1 Timóteo capítulo 4 diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo comichão nos ouvidos e levantando para si ensinadores segundo o seu próprio gosto. Então é isso que está ocorrendo hoje. Falsos profetas surgindo, pessoas apoiando, por quê? Porque esse falso profeta, essas pessoas, esses ensinadores, eles trazem um ensino que faz bem ao ego da pessoa e não trata da realidade do evangelho que confronta o nosso pecado para nos transformar, para que nós venhamos viver uma vida de santidade. Então essas pessoas estão dando ouvidos a esses espíritos enganadores, dizendo que o inferno não existe, que no final Deus vai salvar a todos, como nós estamos bem vendo, e que você é o queridinho de Deus, Jesus morreu porque Ele te ama, porque você é bom, você é o queridinho, você é o amadinho de Deus, e você pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira, se distanciando do Evangelho de Cristo. Paulo falou que se ainda eu próprio, ou algum anjo pregasse outro evangelho, seria anátema. E o evangelho de Cristo é um só, é o precioso evangelho de Jesus, onde fala de arrependimento, de pecados e fala a respeito do inferno de maneira muito clara. E tome cuidado com esses falsos profetas. Nosso segundo tópico diz como a palavra inferno aparece na Bíblia. Como é que a palavra aparece na Bíblia? No Antigo Testamento, nosso subtópico primeiro, no Antigo Testamento. A palavra no Antigo Testamento é Sheol, é o nome hebraico para o lugar onde os mortos vão. A doutrina relacionada ao inferno no Antigo Testamento, ela ainda não está formulada e completa, porque o Antigo Testamento, como diz Hebreus capítulo 10, é sombra daquilo que é a realidade do Novo. O Novo completa, o Novo dá luz ao que o Antigo estava ensinando. Então, no Antigo Testamento, boa parte dos textos relacionados à palavra Sheol fala do lugar dos mortos, de sepultura, embora tenha textos que dão uma referência em relação a um lugar de castigo, a um lugar de tormento, a maioria dos textos vão tratar dessa questão da sepultura. E por isso que há uma confusão em relação à doutrina relacionada ao inferno, por causa desta questão que o Antigo Testamento vai construindo, vai trazendo, e que no Novo é firmado realmente o que é o inferno, e os dois são um testamento, são uma Bíblia só, um assunto só, tratando da salvação de Cristo, e por isso que nós não podemos nos confundir. O local aqui, até no nosso texto, diz que esse termo, ele fala de mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, também profundezas, também é o lugar onde eles criam que é o lugar onde as almas dos mortos têm uma existência silenciosa para não fazer nada.
é um pouco como dormir. É assim que eles tinham a concepção em relação ao que era o Sheol, né, ao que era esse lugar de sepultura. Embora existam textos que estão fazendo inferência à doutrina que lá na frente, no Novo Testamento, vai ser firmada e construída completa para que nós venhamos entender a realidade do que é o inferno. Nosso segundo subtópico, no Novo Testamento. No Novo Testamento, como é algo que já está trazendo à luz do que é este ensino do inferno, nós temos algumas palavras a mais, né? Temos algumas palavras relacionadas à palavra inferno. E algumas palavras que vêm da própria questão cultural ali do povo. Por exemplo, a palavra Hades, né? E a Bíblia fala sobre o Hades. Quando a gente fala Hades, dá aquela impressão já que está falando do inferno. Só que Hades é uma palavra emprestada da mitologia grega, que é o deus do submundo. O deus do submundo era chamado de Hades. E esta é a principal palavra que é traduzida na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que está escrito em hebraico e aramaico, para o Novo Testamento no grego. Então, eles traduziram o Antigo Testamento para o grego lá em 200 a.C., porque a língua grega era a língua mais popular. Então, eles pegaram o hebraico e o aramaico traduzido para o grego. E quando eles vão fazer essa tradução do hebraico e do aramaico para o grego, a palavra Sheol, que é a palavra inferno no Antigo Testamento, ela é traduzida, boa parte das vezes, pela palavra Hades, que traduz essa palavra Sheol, que está relacionada ao inferno. Outra palavra é a palavra Tártaro. Tártaro não vem muito do mundo grego, mas do greco-romano, porque envolve o mundo romano também. Também é emprestado da mitologia grega, da greco-romana, e tem o mesmo significado da palavra Geena, que nós vamos ver já. Então, a palavra Tártaro só aparece em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. A palavra Geena é um nome para falar sobre o tormento dos ímpios. E essa palavra ela é utilizada justamente, e é também uma palavra relacionada ao inferno. E algumas traduções vão trazer como inferno, mas está ali como Geena. Então, essa palavra era uma referência ao lugar do Vale de Inom, né, que está lá. Tem alguns textos aqui que é Josué capítulo 15, versículo 8, 16, 18, 2 Reis 23, 10, 2 Crônicas 33, 6. Você pode aí parar para que você venha pegar esses textos e possa abrir para que eles venham ver o Vale de Inom. Ficava ao sul de Jerusalém. E ali eles sacrificavam ao deus pagão Moloque. Então era um vale onde existia o templo ao deus Moloque. E eles sacrificavam as crianças ao deus Moloque. Está lá em 2 Crônicas 16, 3, 21, 6, Jeremias 7, 31, Jeremias 19, 5 e 6 e Jeremias 32 e 35. São os textos que vão mostrar as pessoas oferecendo ao deus pagão Moloque. Mas esta prática ela foi destruída e essa prática se encerrou, pois um fim dessa prática foi o rei Josias. O rei Josias vai lá, coloca um fim, e no lugar do Vale de Inom, o rei Josias faz um lixão. Então era um lugar para se colocar lixo, ficava fora dos muros e era um local para colocar lixo. E havia fogo no monturo para queimar aquele lixo. E não faltavam carniças. Então, eram vermes, carniças que estavam constantemente ali naquele lixão. Por isso que Jesus vai tratar onde o verme nunca morre, justamente fazendo essa ligação com os vermes que estão lá no Vale de Inom, nessa parte do lixo. Mas lá no Vale de Inom o verme morre, mas lá no inferno, neste vale, nesse Geena, né, que é o inferno, o verme nunca morre, porque é um lugar eterno. E daí veio significar um lugar de Vale da Matança, né? Que era justamente ligado à parte de juízo. Então, como eles viam um lugar de juízo, eles viam um lugar da matança. Mas tem algo muito além dessa questão de juízo, que era justamente, neste vale, eles usavam um tipo de tortura, onde pessoas que eram pegas em roubos ou assassinatos, eles penduravam do lado de fora do muro, no Vale de Geena, porque como ficava muitos monturo, muitos alimentos, muito lixo, vários animais vinham da floresta à noite e ficavam rodeando, procurando alimento naquele lixo. Então eles colocavam muitas vezes a pessoa pendurada para que ela fosse comida pelos animais, e havia um tormento. Imagina a pessoa a noite toda, no lugar mais escuro da noite, onde via aqueles animais, a pessoa ficava em tormento, em desespero, justamente, rangendo dentes, chorando e rangendo os dentes, justamente porque era um lugar de tormento. Então ficou conhecido por um vale de matança, justamente por causa de todas essas questões relacionadas à tortura e ao lugar que era um lixão. Era um lugar horrível, um lugar que justamente mostrava
quão terrível era o inferno, justamente por comparar, né, esse vale que era um lixão, onde tinha todas essas questões que nós aqui mencionamos. Então, este é a palavra Geena ligado ao inferno. Outra questão também é em relação ao abismo e lago de fogo. Também é outra palavra utilizada também para falar sobre o inferno, abismo e lago de fogo. Essas figuras aparecem na Bíblia e servem para entendermos que o inferno é um lugar terrível, de tormento, de tristeza. E é por isso que é importante nós mencionarmos também essa palavra de abismo e lago de fogo. Nosso terceiro tópico diz assim: a doutrina bíblica do inferno. Agora nós vamos entrar um pouco na questão da doutrina bíblica do inferno. E o nosso primeiro subtópico diz o conceito bíblico do inferno. Como nós já mencionamos, mas é importante nesse tópico você enfatizar, que o inferno é um lugar de castigo em que os perdidos, aqueles que morrerem em pecado, estarão eternamente separados de Deus. Então, é um lugar onde as pessoas que não creem e morrem em pecado, morrem fora de Cristo, estão destinadas a passar a eternidade. Marcos capítulo 9, versículo 45 e versículo 47 diz assim: e se o teu pé escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés serem lançados no inferno e no fogo que nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Aqui Jesus está dizendo claramente que as pessoas vão para o inferno. E a questão aqui da construção gramatical está ligada à questão de ser lançado em relação à questão espacial. Quer dizer, vai ser lançada de um lugar para outro, no sentido de que a pessoa ela vai se deslocar para outro lugar. Então, a pessoa que ela vai para o inferno, para a Geena, ela está se deslocando de onde ele está e está sendo conduzida e levada àquele local que é o inferno. Por que isso é importante? Para mostrar que o inferno é uma realidade, para mostrar que o inferno é um lugar. Jesus, quando fala que as pessoas vão para o inferno, ele não está tratando de alegoria, de metáfora, ele está tratando de uma realidade, porque a construção gramatical do grego mostra que a pessoa está saindo de um lugar e de forma espacial. Quando eu falo espacial, é que eu falo de espaço. Quer dizer, ela está saindo de um espaço e está indo para outro espaço, no sentido de ser transportada para aquele lugar, de um espaço físico para outro espaço físico, demonstrando que se o lugar que ela está é um lugar real e ela vai ser conduzida a outro lugar, este lugar que Jesus menciona é um lugar real, que é o inferno. Então nós temos que ter a consciência de que é o inferno. O inferno aqui nosso segundo subtópico, o que ensina a doutrina? Então, o que ensina essa questão da doutrina do inferno? Em primeiro lugar, eu estou aqui, passando aqui, você vai tratar da sua lição e tem mais coisas dentro dos tópicos aqui que você vai se aprofundar e você vai ler e você pode tratar dessas questões. Inclusive, nesse próprio tópico existem textos bíblicos que você pode abrir com seus alunos para que você venha meditar sobre esses tópicos bíblicos. Mas eu quero tratar aqui de algo bem mais de um subsídio para ajudar você nessa lição. E diz assim, eu escrevi da seguinte maneira aqui para te ajudar, que o inferno é um lugar, isso é importante você enfatizar, que o inferno é um lugar de tristeza, de vergonha, de dor extrema, de agonia. Então, o inferno é um local físico onde há vergonha, dor e extrema agonia. Então, quando a pessoa ela vai para o inferno, ela vai de forma real. Isso está na nossa lição. Ele vai de corpo e alma. Não é somente passar lá, não é corpo e alma. A pessoa vai estar lá no inferno. Estará numa realidade que é tormento eterno. Outra questão em relação à doutrina é que o inferno não foi criado para o homem. E não é o nosso texto áureo. Mateus capítulo 25, versículo 41. Que o inferno não foi criado, o inferno foi destinado para o diabo e seus anjos. Então, havia um propósito inicial dentro da soberania de Deus de que o inferno existisse para o diabo e seus anjos. Tanto que nós sabemos que o diabo e seus anjos já pecaram antes da criação do mundo. Então, dentro disso, foi preparado para eles. Porém, Deus já sabendo, já dentro da sua soberania e da sua onisciência, já destinou os que não creem para o inferno. Então, o propósito de Deus não era criar
para o homem, porque o propósito de Deus era que o homem vivesse diante dele. Mas o pecado entrou no mundo através de Adão e através disso as pessoas foram, aqueles que estão como pecadores são destinadas ao inferno. Mas aqueles que creem, eles agora recebem a salvação de Cristo para viver a eternidade com Deus. Outra questão aqui é que o inferno é um lugar de consciência. Você tem consciência dos fatos. Não é um lugar que você vai esquecer das coisas, não vai saber nem quem você é, porque não teria sentido. Eu só sou quem eu sou por aquilo que eu conheço, pelo aquilo que eu sei. Se eu não tiver mais consciência das coisas, eu não sou mais eu mesmo, eu vou ser outra pessoa. Então eu tenho que ter consciência daquilo que eu vivi e consciência daquilo que eu estou passando. E o inferno é um lugar de consciência. Nós vemos lá em Lucas a parábola, que é parábola entre aspas, porque parábola não se utiliza nome próprio, então está praticamente mais para uma visão em que Cristo mostra o rico e o Lázaro. E o rico foi para o inferno e tinha plena consciência daquilo que ele estava passando, tinha consciência dos seus parentes que ficaram e tinha consciência do filho de Abraão que estava ali. Então, é um lugar onde as pessoas terão plena consciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque, além de sofrimento físico, o inferno é um lugar de sofrimento, o maior sofrimento, que é o sofrimento mental, em saber que as pessoas que estão ali, né, vão passar a eternidade sabendo que elas poderiam crer em Cristo, poderiam estar salvas, poderiam estar com Deus, mas passarão a eternidade longe de Deus, passando o sofrimento. E eu acho que essa questão psicológica e mental em relação ao inferno ela é muito maior mesmo do que o próprio sofrimento físico. E o nosso último subtópico diz: o castigo será eterno. Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna e os ímpios para o tormento eterno, diz lá em Mateus 25:46. Quer dizer que se os justos passarão a eternidade com Deus, é óbvio que os ímpios passarão a eternidade fora de Deus. Não teria lógica Jesus dizer que os ímpios teriam a vida eterna e os ímpios passariam somente um momento e depois seriam aniquilados. Não teria lógica. Então, a lógica que mostra que Jesus dizendo que os justos terão a vida eterna, os ímpios terão um tormento eterno que vai ser eterno literalmente. De acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Então, você pode abrir esse texto e mostra que vai ser eterno mesmo. Pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, serão atormentados. De acordo com Apocalipse 19, 20, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Porém, depois de 1000 anos, eles ainda estão lá, onde receberão a companhia do diabo. Está lá em Apocalipse 20, 10, para complementar isso. Então, como eu falei antes, há esse período em que eles ainda estão lá, mostrando que não foram colocados lá e já tirados, mas permanecerão lá, e assim aqueles que não creem. O desejo de Deus, querido, não é que ninguém vá para o inferno. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, do coração de Deus. Mas Deus, aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. E Deus colocou que os que creem serão salvos e os que não creem já estão condenados. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, por isso que nós temos que ensinar sobre o inferno, por isso que nós temos que falar, anunciar Cristo para que as pessoas venham crer. Porque aquele que não crê será condenado. E será condenado não por culpa de Deus, mas por culpa dos seus próprios pecados. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que esse ímpio se converta e creia e que viva a vida em Cristo, para que ele não vá ser conduzido ao inferno, lançado ao inferno, porque não é esse o propósito do inferno. O propósito do inferno foi para o diabo e seus anjos, e não para nenhum de nós. Queridos, espero que tenha ajudado você com esta aula. Eu vou ler a conclusão aqui para nós encerrarmos e desejo que você tenha uma excelente aula no domingo. A conclusão nos diz assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.